Vamos de mais uma palavra dos céus para a sua vida. Livro de Gênesis, do capítulo 1 ao versículo 1. Deus vai falar com a tua vida. A partir desse momento, observamos que do capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 10, uma forte observação, Deus ele vai criar, ele vai formar o espaço, ele vai criar o lugar, a habitação do ser humano. Mas o ser humano ele já foi criado dentro de Deus antes de ele criar todas as coisas. Isso aqui eu provo biblicamente. Livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o 10, Deus está criando as coisas com sua palavra. Haja luz, haja firmamento no meio das águas. Deus começa criando tudo, fazendo separação, formando os céus, só com sua palavra. Haja. Uma forte observação aqui, onde Deus cria todas as coisas. Até o versículo 10, ele não cria nenhuma vida. Já no versículo 11, ele vai falar com a terra. Do versículo 11, ele já vai estar falando com a terra. E disse Deus: produza a terra, erva verde, vida. Forte observação. No versículo 20, ele vai dizer: e disse Deus: produza as águas abundantemente, répteis, seres viventes e aquáticos. Deus falou com a água para produzir todo peixe, tudo que se move nas águas. Deus fala com as águas. No versículo 24, Deus vai falar com a terra novamente. Disse Deus: produz a terra almas viventes conforme as suas espécies. Deus fala com a terra novamente. Uma forte observação que eu faço aqui nesse estudo dessa palavra é que Deus ele vai falar com o material que ele quer usar para criar. Observamos que no começo ele vai estar formando, haja. A palavra de Deus é essa. E as coisas vão se formando. No versículo 11, Deus vai dizer, falar diretamente com a terra: produza a terra ervas verdes. Primeira vida sai ali. No versículo 20, Deus vai falar diretamente com a água. Isso nós estamos tudo no capítulo 1 de Gênesis. A água vai formar, vai criar os seres viventes. No versículo 24, ele vai falar diretamente com a terra novamente, para a terra produzir todos os animais. Olha que forte observação. No versículo 26, Deus vai falar consigo mesmo, com ele próprio, para criar a mim e a você, para criar o ser vivente, o ser humano. Olha que forte observação, que revelação profunda. No versículo 26, Deus vai dizer assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem vai ser formado do pó da terra. Logo à frente, no capítulo 2, do versículo 7, é que Deus vai formar o homem do pó da terra. Mas antes, como eu estou falando aqui, no capítulo 1, do versículo 26, Deus vai criar o homem dentro dele mesmo. Você observou que antes ele vai falar com a terra para produzir, depois vai falar com a água para procriar e depois vai falar com a terra novamente para que a terra venha criar seres viventes. Mas com o ser humano foi diferente. Ele já tinha criado o ser humano dentro dele próprios.
E observa que no livro de Efésios, capítulo 1, ao versículo 4, olha que forte observação. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha formado, já tinha criado eu e você dentro dele. Só que logo depois, em seguida, que ele vai formar. Então, a forte observação aqui é que tem muitas pessoas que falam assim: eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso é mentira. Deus, quando ele criou o ser humano dentro dele, e ele falou que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está falando de espírito, porque Deus, ele é espírito. Então esse espírito, Adão, ele perdeu. Adão, ele matou esse espírito quando ele desobedeceu a palavra do Senhor. E eu vou te mostrar aqui, vou te provar biblicamente o que aconteceu. Você pode às vezes bater no peito e dizer assim: Deus me criou imagem e semelhança, é verdade, mas só que Adão, ele matou essa imagem e semelhança lá no Éden, quando desobedeceu a Deus. Está bem aqui na Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Olha o que a palavra vai dizer. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, morrerás. Versículo 17, capítulo 2, versículo 17 de Gênesis. Adão mata o espírito, porque Deus avisou: no dia que comeres, ou seja, no dia que desobedeceres, morrerás. Tem muitas pessoas que não entendem o que é que Deus está falando aqui, mas o que Deus está falando aqui é profundo. Deus estava falando para Adão que no dia que ele comesse do fruto proibido, que Deus ordenou que não comesse, ele morreria. Mas tem muitas pessoas que observam que Adão vai morrer com 900 e poucos anos e vai dizer assim: mas Adão, Deus falou que ele morreria, ele continuou vivendo. Na verdade, o que morreu foi o espírito. Adão estava vivendo fisicamente. Adão estava vivendo sem o espírito, sem a essência de Deus, sem a semelhança de Deus. Adão estava vivendo dessa forma. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele veio ao mundo com a promessa de nos trazer o Espírito, de ressuscitar o Espírito Santo para nossas vidas. Jesus Cristo, ele veio com a promessa de trazer a imagem e semelhança de Deus novamente para nós. É forte isso aqui. Olha que forte observação. O homem ele não foi criado no físico, mas no espírito. Deus, ele criou o homem dentro dele, em espírito. Dentro dele, antes Deus já tinha criado nós. O homem foi formado no físico. Essa imagem que você vê aqui minha, que você está vendo aí na tela, ela veio do pó. Ela não pode ser imagem de Deus, porque Deus, ele é espírito. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, em vários livros falando sobre isso. Deus, ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa imagem minha, você está vendo, ou que você olha para o espelho e vê, foi do pó da terra. Essa não é a imagem de Deus. A imagem de Deus é o espírito. Adão matou, mas Deus, Jesus, Deus, ele enviou o seu filho para ressuscitar. Ou seja, Jesus é o segundo Adão. Agora, forte observação. Onde Jesus vai ser tentado pelo diabo, logo após ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo assim, nem só de pão, porque essa carne, ela vive do pão, mas o Espírito vive da palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus. Isso era o que Jesus queria transmitir. Isso era o que Jesus queria passar, mas na verdade muitos não entendem, estão vivendo na ignorância. Para que Deus criou o homem? Uma pergunta. Para dominar. Eu te mostro biblicamente também. Para dominar. Qual a ferramenta que Deus usava para o homem dominar? Que era para o homem dominar? Qual a ferramenta? Uma forte observação aqui, eu estudando sobre isso hoje. Às vezes as pessoas acham e falam que Hebreus capítulo 1, versículo 3, nós vamos entender. Tem pessoas que acham que Deus ele nos criou falando, era para nós nos comunicar. Mas uma observação aqui que nós fazemos é que todo animal ele se comunica, ou por toque, ou por grito, ou por alguma coisa ele se comunica. Nós poderíamos nos comunicar sem a voz. Nós se comunicamos um com o outro sem falar. Nós se comunicamos escrevendo, nós se comunicamos por redes sociais. Nós se comunicamos de várias formas sem usar a nossa língua. Então Deus ele não criou o ser humano falando para se comunicar, mas sim para dominar. Livro de Hebreus capítulo 1, versículo 3, a sua palavra vem nos dizer dessa forma: Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, é sustentado todas as coisas pela sua palavra. Todas as coisas pela sua palavra, do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus ele nos criou para dominar com a palavra. E para isso, nós precisamos do Espírito para dominarmos com a palavra. Observamos como ele vai dizer assim: pela palavra do seu poder. Não é pelo poder da sua palavra, como muitos falam. Pela palavra. Primeiro vem a palavra, depois vem o poder. E a palavra tem grandes efeitos. Pela palavra do seu poder, Deus criou o ser humano falante. Eu quero te dizer que falar vem do Espírito. O animal, ele tem alma vivente, mas ele não tem o Espírito que fala. Forte observação, quando Jesus ele vai curar um mudo, ele vai falar diretamente com o Espírito. Ele vai dizer assim: Espírito mudo, sai dele. É o Espírito. Nenhum ser tem a capacidade que eu e você tem de falar. Deus ele criou tudo perfeito, mas tira essa ideia da sua cabeça de que Deus, que essa imagem que nós temos aqui é a imagem de Deus. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, nós não temos a imagem e semelhança dele. Para termos a imagem e semelhança de Deus, é necessário se convertermos a Cristo para recebermos o Espírito Santo. Para recebermos o seu Espírito. A morte de Adão, onde ele matou o Espírito, como eu falei aqui. Adão, na desobediência, ele matou o Espírito. Agora, o mais interessante, meu irmão, dessa palavra, onde muitos não entendem, onde muitos questionam Deus às vezes, em simples coisas, sem ter o conhecimento das Escrituras. Eu quero te passar aqui, o versículo 27 ainda vai continuar nos falando: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea.
observamos que Deus criou macho e fêmeas antes de formar o pó da terra. Ele criou um espírito dentro dele. Isso é Bíblia. Estou lendo na Bíblia. O 28. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus aqui, no versículo 28, ele vai falar porque ele criou o homem. Ele criou o homem para dominar. Quando ele cria o homem, ele passa toda a autoridade para o homem. Agora observamos uma forte palavra aqui, onde é um dos versículos mais importantes da Bíblia Sagrada, onde ele vai falar no versículo 28. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Deus vai dizer assim: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-vos a ela, dominai sobre ela. Nesse momento aqui, Deus está passando a autoridade de governar a terra, de dominar a terra para o ser humano. Muitas das vezes as pessoas falam assim: mas Deus não é o dono porque Ele deixa essas coisas acontecer, porque Ele permite essas coisas. Aqui está o segredo. Deus, Ele passou para o homem, e depois que Ele forma o homem, aqui no capítulo 2, do versículo 7, que Ele forma o homem, pode estudar a Bíblia de ponta a ponta. Deus, Ele não faz mais nada sem a intervenção do homem. Deus, Ele só vai fazer depois do capítulo 2, do versículo 7 de Gênesis, pelo homem. Sabe por quê? Eu quero te dar uma expressão para que você venha entender o que eu estou falando. Eu aqui moro nesse apartamento de aluguel, é arrendado. Tem um senhorio que é o dono. Ele fez um contrato, colocou sobre minhas mãos, me deu a chave. A partir desse momento que ele me passa a chave, me dá o contrato, passa a chave sobre minhas mãos, quem manda na casa sou eu. Se ele quiser vir até aqui, ele tem que comunicar comigo, pedir permissão para entrar. A casa é dele, só que quem está morando nela sou eu, porque ele me deu a chave, me deu a autoridade. Assim é Deus. A terra foi Ele que criou, foi Ele que formou todas as coisas, mas Ele deu a chave ao homem. Dominai-a, frutificai-a. Deus, Ele entregou a chave ao homem. E o mais interessante disso aqui é que Deus, Ele não vai contra a palavra dele. Aquilo que Ele falou, está falado. Ele se submete à sua palavra. Ele se colocou nessa situação quando Ele entregou a chave ao ser humano. Ele entregou a chave. Então o que eu quero passar para você aqui é que você às vezes não sabe o que é que está acontecendo. Você às vezes pergunta: mas por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que profetizar? É porque através dessa palavra, quando Deus ele passa a autoridade para o homem, só pode usar de poder aqui em cima da terra quem foi nascido da terra, quem foi formado da terra. Foi por isso que Jesus Cristo ele teve que vir do ventre de uma mulher, porque é necessário sair do ventre de uma mulher, sair como terra, para ter domínio, para ter controle.